tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Papo pra PJ. Eu sou o Patrick e aqui a gente está postando mais um vídeo, continuar falando sobre BNDES Exim. Só que hoje a gente vai falar sobre o Exim pós-embarque. No nosso último vídeo, que está aparecendo aqui em cima para vocês, eu falei sobre o Exim pré-embarque. E agora a gente fala um pouquinho sobre o Exim pós-embarque. Legal? Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse produto, se você se interessa por esse tipo de assunto, assiste esse vídeo. Roda a vinheta! E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Patrick, canal Papo para PJ, e hoje a gente vai continuar falando sobre Exim. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, já deixa um like aí para ajudar a gente. Compartilha, passa para quem vocês quiserem passar. Beleza? No último vídeo eu falei sobre o Exim pré-embarque. Então, se você não assistiu, entra lá, assiste, porque lá eu falo algumas coisinhas sobre BNDES que é importante vocês entenderem, até para poder assimilar um pouquinho melhor esse vídeo. Legal? Bom, vamos lá, vamos tocar, vamos começar a falar do pós-embarque então. Um ponto que muitas empresas confundem é o seguinte: por ser Exim pós-embarque, as empresas entendem que só deve buscar o BNDES após o embarque, tá? E na verdade não é bem assim. O ponto aqui ele é um pós-embarque porque o financiamento efetivamente só ocorre após a empresa ter embarcado, ter exportado a mercadoria, tá? Mas a busca pelo BNDES, a informação sobre a exportação e a aprovação de todo o processo deve ocorrer antes do embarque. Então como funciona? Tá? Isso aqui é um ponto que vocês precisam entender e normalmente quem faz a primeira vez o processo de Exim pós-embarque tem esse tipo de dúvida. Vamos lá. Então, antes de exportar, a empresa precisa buscar o BNDES, apresentar todas as condições para ele, tá? Então eu vou exportar para um determinado país, para um determinado importador, um tipo de mercadoria, informar tudo isso para que ele possa aprovar. Mediante a aprovação, a empresa faz a exportação, junta toda a documentação e apresenta para o BNDES. E se tiver tudo ok, o BNDES segue com a liberação do recurso. É esse o trâmite. Então não embarque, não exporte para depois buscar o BNDES. Esse é um ponto importante que vocês precisam entender. Porque se você embarcar e buscar o BNDES somente depois disso, a possibilidade do seu processo ser negado é muito grande. E agora que você já entende que você precisa buscar o BNDES antes do embarque, antes de efetivamente realizar a venda, vamos para as modalidades, tá? Existem duas modalidades. Quais são elas? É o Supplier Credit e o Buyer Credit, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o Supplier Credit. Como funciona, tá? Essa modalidade obrigatoriamente sempre terá uma garantia envolvida. Então, eu falaria para vocês que é uma garantia muito forte. O que você precisa fornecer de garantia aqui, tá? Um título internacional, uma garantia internacional, ceder a cessão de recebíveis de uma carta de crédito, por exemplo, que esse é o mais habitual. Então sempre vai ter um tipo de garantia e uma garantia muito forte envolvida nesse tipo de processo, tá bom? Com esse tipo de garantia pré-definida, você busca o BNDES. Então como funciona? Você conversa primeiro com o teu cliente no exterior, fala, olha, eu vou precisar de um título de tesouro, eu vou precisar de uma letra de crédito, eu vou precisar de algo como garantia para que eu possa ceder essa garantia para o BNDES. Isso estando acordado entre vocês dois, você vai juntar toda essa documentação referente à tua exportação e também o tipo de garantia e apresentar para um banco mandatário. E esse banco mandatário vai levar as tuas informações para o BNDES. E notem que aqui eu estou falando banco mandatário, eu não estou falando um agente financeiro ou um agente intermediário, tá? Por quê? No caso do BNDES Exim pós-embarque, a negociação basicamente é entre empresa e BNDES. Não existe empresa com um agente financeiro e esse agente financeiro com o BNDES. Existe um banco mandatário que intermedia toda essa negociação. Mas o contrato aqui ele é efetivamente diretamente com o BNDES e não com a instituição financeira. Então esse é um ponto muito importante. Vocês precisam entender que aqui é só um banco mandatário. Ele não vai garantir nada da tua operação. Ele só vai administrar toda a estrutura do teu contrato. Mas o contrato é entre empresa e BNDES nesse ponto aqui. Legal? Então, com toda essa informação, você apresenta para o teu banco mandatário. Esse banco mandatário
leva para o BNDES, o BNDES segue com a análise e aprovação, aprovou, o BNDES retorna para o banco mandatário que te informa. Mediante tudo isso, você pode realizar a exportação. Então você realiza a exportação, fez a exportação, junta toda a documentação, junta também a carta de crédito, que eu vou usar como carta de crédito como exemplo, pessoal, porque é o mais habitual, tá? Então você usa a LC, junta a LC bem como a documentação e exportação, apresenta para o banco mandatário, que leva para o BNDES. Você vai ter que fazer uma cessão dessa carta de crédito. Então você vai ter que ceder os recebíveis dessa carta de crédito para o BNDES, tá bom? Mediante isso, estando tudo ok, o BNDES libera o recurso para vocês. Um ponto muito importante aqui para a gente destacar existem algumas instituições financeiras com as quais o BNDES tem relacionamento. Então, é algo que vocês precisam ver. Essa é uma lista que ela é dinâmica, então ela está sempre alterando. Assim como os bancos possuem relacionamento com outros bancos, o BNDES possui relacionamento com alguns bancos internacionais. E somente esses bancos com os quais o BNDES possui relacionamento que ele aceita a carta de crédito. Então, sei lá, digamos que o seu cliente esteja na Europa e ele vai emitir uma carta de crédito por um banco europeu. Você precisa ver se o BNDES tem relacionamento com esse banco europeu. Se não tiver relacionamento com esse banco europeu, o BNDES não vai aceitar essa carta de crédito. E um segundo ponto muito importante, você precisa ver também se o banco mandatário tem relacionamento com esse banco europeu. Então aqui são dois pontos, tá? Você precisa alinhar com o teu cliente, que ele vai precisar emitir uma carta de crédito, ou uma letra, ou algo do gênero, tá? E você precisa ver se o BNDES e o banco mandatário possuem relacionamento com essa instituição que vai emitir. Se não possui relacionamento, você não vai conseguir seguir com o processo, tá? Tanto pelo banco mandatário quanto pelo BNDES. Então, banco mandatário e BNDES precisam ter relacionamento com quem está emitindo a carta de crédito. Combinado? Entenderam esse ponto? Isso é muito importante, pessoal. Se ficou dúvida, deixa no comentário, me questiona, fica à vontade. Deu tudo certo, o BNDES seguiu, liberou o recurso e creditou para você, empresário, tá bom? O teu contrato vai seguir normalmente, então segue-se as parcelas, seguem todos os processos. Toda parcela, você vai ter que receber um pagamento do exterior para liquidar essa parcela do teu contrato, tá? Como funciona? Você cedeu os recebíveis da tua carta de crédito. Tendo cedido esses recebíveis, toda parcela virá um recebível do exterior que irá liquidar. É importantíssimo que, se você determinou que o teu contrato vai ter 2 anos de vigência com pagamentos mensais, você precisa também que a carta de crédito tenha 2 anos de vigência com pagamentos mensais, tá? Se você determinou que o teu contrato vai ter 10 anos com pagamentos semestrais, a carta de crédito que o teu cliente irá emitir também precisa ter o mesmo prazo e a mesma estrutura de financiamento. Esse é um outro ponto que precisa estar alinhado. A carta de crédito que você vai ceder para o BNDES precisa ter a mesma estrutura que o contrato que você vai assinar com ele. Caso contrário, aqui não dará certo. Por quê? Imaginamos que você tem uma parcela vencendo hoje, tá? Porém, a carta de crédito está determinado que só vai te pagar daqui a 3 meses. Você não consegue ter dinheiro na conta e liquidar a parcela. Obrigatoriamente precisa vir esse recurso do exterior diretamente dessa carta de crédito para liquidar a tua parcela. Um contrato pós-embarque, você não efetua o pagamento diretamente. Esses pagamentos que deveriam vir do teu cliente diretamente para você, ele vem do teu cliente diretamente para o teu contrato. Então, esse pagamento vem do exterior para o banco mandatário e esse banco mandatário repassa diretamente para o BNDES. Esse banco mandatário nem te avisa que esse crédito está disponível para vocês. Chega, o banco mandatário já repassa diretamente para o BNDES. Por isso que ambos precisam ter relacionamento com o banco emissor da carta de crédito. Porque esse banco precisa mandar um recurso para cá. Se não tiver relacionamento, provavelmente ele não vai conseguir mandar o recurso. É o supplier credit, tá? Essa modalidade, ela não é tão simples, ele é um pouquinho mais complexo do que a modalidade Exim pré-embarque. Então é importante que vocês entendam, que a instituição financeira que vocês determinarem como banco mandatário não terá responsabilidade sobre o teu contrato. O teu contrato é diretamente com o BNDES, ele só vai ser um intermediário ali. E agora vamos falar um pouquinho sobre a modalidade Buyer Credit, tá? Essa modalidade, o BNDES financia diretamente
o importador, ele não financia o exportador aqui nesse caso. Essa modalidade, ela é, como eu posso falar para vocês, ela é uma carta em branco, vamos falar assim. Quando a gente fala do Supplier Credit, ela tem uma série de coisas pré-definidas, então você precisa apresentar uma documentação, você tem uma estrutura. Tá? Aqui não, aqui ele é totalmente livre, tá? A negociação é diretamente entre BNDES e importador. Aonde o exportador entra nesse caso aqui? Além de apresentar a documentação, como é feito no caso do Supplier Credit, o exportador ele entra como interveniente. Então há um contrato entre BNDES e importador, tá? O exportador precisa determinar quem que é o banco mandatário aqui no Brasil para amparar essa operação e ainda assim o exportador vai entrar como intermediário aqui, como interveniente. Então digamos que por algum motivo a garantia fornecida pelo importador não foi o suficiente ou acabou não dando certo, o exportador obrigatoriamente terá que arcar com esse contrato, tá? Então ele é um contrato que pode ser dado qualquer tipo de garantia, ele pode ter qualquer fluxo de pagamento, ele pode ter qualquer estrutura. Os custos aqui não são pré-definidos, tá? Então o BNDES vai analisar e o BNDES vai determinar qual é a taxa desse contrato. Você não consegue ter uma base, um indexador ou algo. Por isso que eu falo, ele é um contrato que não tem praticamente definição nenhuma por parte do BNDES. O BNDES simplesmente fala assim, olha, se você quiser modalidade de Buyer Credit, me apresenta a documentação e a gente vai começar a conversar a partir daqui. Aí a gente vai estruturar, a gente vai definir qual que é o fluxo, a gente vai definir quais são as taxas. Não é tão específico quanto as demais modalidades, tanto do pré-embarque quanto do pós-embarque, o Supplier Credit. Então isso é importante que vocês entendam, tá? O Buyer Credit, e outro ponto, ele também demora bem mais, tá? Ele é bem mais burocrático, a análise do BNDES é bem mais demorada. Então assim, o Buyer Credit é muito específico e é um contrato relativamente difícil de se fazer, tá? Mas é importante que vocês entendam que ele existe. Então vamos lá, o Buyer Credit é um financiamento diretamente pro importador. O exportador aqui entra como interveniente, um interveniente garantidor, no caso de um default, no caso de um não pagamento do importador. O exportador tem a obrigação de arcar, ele não tem nenhum tipo de taxa pré-determinada pelo BNDES, ele não tem nenhum tipo de fluxo, não tem nenhuma determinação, tá? Diferente do Supplier Credit. O Supplier Credit já tem uma base de custo pré-definida, tá? Assim como no pré-embarque, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que é os custos, tá? Mas é importante que vocês saibam, hoje a base de custo de um Supplier Credit é uma LIBOR. Então você parte de LIBOR, mais uma comissão mínima do BNDES de 0,9, isso é uma comissão mínima, não é que ele vai te cobrar 0,9, ele parte de 0,9, tá bom? Pode ter algumas comissões de intermediação por parte do BNDES e você também tem 1% de comissão por parte do banco mandatário. Então o banco mandatário não vai ter o spread dele, né, não vai ter o ganho, mas ele vai cobrar uma comissão que é de 1% hoje. Então vejam que no Supplier Credit você tem uma pré-determinação do BNDES. Então você já tem uma base de custo que é LIBOR, você já tem uma comissão mínima do BNDES, você já tem uma comissão de banco mandatário, você já tem alguns pontos. Coisa que no Buyer Credit você não tem. Então são pontos que vale a pena vocês entenderem, tá? E um outro ponto é, qual que é o prazo de vigência desses contratos, tá bom? O prazo máximo de vigência desses contratos é de até 15 anos. Significa que você vai conseguir 15 anos? Não, tá? Vai depender de análise do BNDES e ele vai determinar qual que é o prazo do teu contrato. Mas pode ser até 15 anos. E os percentuais de financiamento, quando a gente fala de bens e serviços, o BNDES pode financiar até 100%. A única coisa que o BNDES não financia 100% aqui são aeronaves. Tá? No caso de aeronaves, o BNDES limita ali a 85%. Você pode ter outros dois custos no teu contrato, tá? Seja ele Supplier Credit ou Buyer Credit, tá bom? Quais são esses dois custos aqui? A gente tem comissão por administração e encargos por compromisso, tá? O que significa esses dois aqui? Comissão por administração, vamos começar por esse, tá? Se você tem uma garantia muito complexa, que há necessidade de uma administração, de uma gestão ou de um intermédio por parte do BNDES, é algo muito complexo, o BNDES pode te cobrar essa comissão. Essa comissão ela é de até 1%, não, desculpa, ela é de 1%, tá? Então ela
legal vocês entenderem que pode ter, isso já não está intrínseco no teu contrato, tá? Vai depender de análise do BNDES, com certeza ele vai te avisar previamente, tá? E você pode ter o encargo por compromisso. O que é o encargo por compromisso, tá? Digamos que você foi para o BNDES antes do embarque e falou: BNDES, eu tenho uma exportação de $1 milhão. Ok, o BNDES aprovou, você seguiu com todo o processo, fez toda a contratação e apresentou toda a documentação para o BNDES para que ele te liberasse o recurso. Só que quando você apresentou a documentação, não foi 1 milhão, você apresentou uma documentação de 900 mil, por exemplo. Mas o combinado com o BNDES era 1 milhão. Ele vai te liberar 900 mil e esses 100 mil ele vai ter que repassar para algum outro contrato de financiamento que não seja o seu. Porém, ele já havia reservado esse recurso para vocês. Então, o que você tem aqui, tá? Você tem um encargo sobre compromisso. O BNDES tinha se compromissado com vocês a te creditar 1 milhão. Ele já tinha reservado isso. E quando você veio, você pediu só 900. Você vai ter 0,5%, ou seja, 0,5% sobre o valor remanescente. Isso é um encargo por compromisso. O BNDES vai te cobrar por aquilo que você não usar. É isso mesmo, pessoal. Você paga por aquilo que você não usa. Então, como funciona? Nesse caso, pedi 1 milhão para o BNDES, usei 900 mil, eu vou ter 0,5%, ou seja, 0,5% sobre 100 mil, que é o valor remanescente. Se eu tivesse pedido 950 mil, eu teria 0,5% sobre 50 mil. Isso é o encargo sobre compromisso. Tá? Então é importante vocês entenderem isso, até para quando vocês forem levar para o BNDES, vocês levarem um valor muito aproximado, ou se tiver dúvida, leva um valor um pouquinho abaixo. Eu vou exportar 1 milhão, BNDES 100, 900 mil, 950 mil, pede um valorzinho um pouquinho abaixo para você não correr risco de ter esse custo a mais no teu contrato. Bom, galera, eu acho que era isso, tá? O pós-embarque, ele tem alguns detalhes a mais do que o pré-embarque, ele tem algumas burocracias um pouco maior do que o pré-embarque, ele exige um pouco mais de documentação, ele demora um pouco mais, ele é um pouquinho mais burocrático que o pré-embarque, tá? É importante vocês entenderem isso. E o ponto primordial que eu deixo aqui para vocês é: busquem o BNDES antes de efetivamente realizar a exportação. Tá? Após a exportação, a probabilidade do teu contrato ser negado é muito grande. Do mais é isso. Se você gostou, deixa um like. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Se inscreve no canal. Toda semana eu estou trazendo vídeo para vocês. E logo logo eu trago mais vídeos. Eu estou começando a fazer uma série aqui falando um pouquinho de BNDES, que são contratos que normalmente trazem dúvidas para as empresas. Legal? Então até um próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau!